Oi, pessoal! Eu sou a Luísa Bringel e esse é o episódio de número 4 do Atualiza e Revisa, o podcast do IDEG que transforma notícias relevantes em revisão estratégica para o CACD. Hoje é dia 30 de junho de 2025 e o nosso foco vai para um tema que não para de evoluir e que é central na política externa brasileira, o BRICS. Nos últimos dias, duas notícias importantes chamaram atenção. O Vietnã foi reconhecido como novo país parceiro do grupo e a Colômbia formalizou sua entrada no novo Banco de Desenvolvimento, o famoso NDB, ou Banco do BRICS. Só que esses fatos não estão soltos no ar. Eles fazem parte de algo muito maior: a reconfiguração da governança global e o fortalecimento de uma nova arquitetura do Sul Global. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar no episódio de hoje. Foco total, atualiza e revisa. Vamos organizar o que aconteceu. Primeiro, no dia 13 de junho, o Vietnã foi anunciado como o 10º país parceiro do BRICS. Essa categoria é nova, foi criada na cúpula de Kazan em 2024, na Rússia. Além do Vietnã, esse grupo já inclui Belarus, Bolívia, Cuba e Nigéria. E por que isso importa para o Brasil? Porque o Brasil ocupa, em 2025, a presidência pro tempore do BRICS. Ou seja, está no centro das decisões. Poucos dias depois, em 19 de junho, a Colômbia anunciou sua adesão ao novo Banco de Desenvolvimento. Esse banco surgiu lá atrás, na cúpula de Fortaleza, em 2014, e hoje se consolida como uma das principais instituições concretas do grupo. Dois movimentos diferentes, um político, outro financeiro, mas que se conectam. E é essa conexão que a gente vai explorar agora. Atualiza e revisa. Se você está estudando para o CACD, já se liga. Esse tema aparece direto no edital de política internacional, quando fala o Brasil e as coalizões internacionais, o G20, o IBAS e o BRICS. O BRICS começou como acrônimo de mercado, mas hoje é um mecanismo político em constante expansão. A adesão de novos países ao NDB e a criação da categoria de parceiros são exemplos práticos da cooperação Sul-Sul, um dos pilares da política externa brasileira. E isso tudo também se conecta com o eixo de desenvolvimento sustentável, já que o NDB tem justamente essa missão: financiar projetos em países emergentes. Vamos mergulhar agora em 3 conceitos que a banca ama. Primeiro, geometria variável. O BRICS não é um bloco rígido. A atenção CACDista não tem sede, tratado ou orçamento comum. Funciona de forma flexível em diferentes níveis de engajamento. Temos os membros plenos, que são os 11 países que tomam decisões, e os países parceiros, como o Vietnã, que participam do diálogo, mas sem poder de voto. Esse arranjo mostra como o BRICS busca influência política, mas mantendo o núcleo decisório enxuto. O segundo conceito está atrelado ao NDB como ferramenta da cooperação Sul-Sul. Diferente de mecanismos como o FMI, o NDB se baseia em horizontalidade e benefício mútuo, sem condicionalidades. E o terceiro conceito é a reforma da governança global. A atenção CACDista. O BRICS surgiu como uma resposta à lentidão das reformas nas instituições de Bretton Woods. Desde 2008, o grupo defende uma nova ordem,
mais representativa. E o mais interessante, o objetivo não é romper com a ordem atual, mas complementá-la e tensioná-la de dentro. Pausa para um ponto bem importante. BRICS e NDB não são a mesma coisa. O BRICS é um agrupamento político, sem estrutura formal. Já o NDB é uma organização internacional, com sede, pessoal e tratado constitutivo. A Colômbia entrou no banco, mas não no BRICS. O Vietnã virou parceiro político, mas ainda não está no banco. Essa distinção é essencial para não cair em pegadinha de prova. Aliás, no Brasil, o NDB já financiou 19 projetos desde 2018. Um dos mais recentes é no Agreste da Paraíba, que é um projeto de abastecimento de água com mais de 180 quilômetros de adutoras e mais de 70 mil pessoas beneficiadas. Aliás, vale um adendo para entender como o BRICS surgiu e como ele chegou até esse ponto. O termo BRIC foi criado lá em 2001 para se referir ao dinamismo econômico de 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. Mas o agrupamento como fórum político só veio depois, por iniciativa dos próprios governos que queriam fortalecer posições comuns e buscar por mais equilíbrio na ordem internacional. A primeira reunião entre chanceleres aconteceu em 2006, durante a Assembleia Geral da ONU, e a primeira cúpula de chefes de Estado foi só em 2009, na Rússia. E essa conferência de chefes de Estado foi, não por acaso, logo após a crise financeira de 2008. A partir dali, os países começaram a atuar de forma conjunta dentro de espaços como G20, FMI, Banco Mundial, defendendo uma reforma da governança global, que viesse a refletir o peso crescente das economias emergentes. Atenção CACDista! Com a entrada da África do Sul em 2011, o grupo passou a se chamar oficialmente BRICS, com S no final. Já em 2023, na cúpula de Joanesburgo, veio a segunda expansão. Atenção CACDista! 6 novos países foram convidados a se juntar como membros plenos. Hoje, o BRICS é formado por 11 países e funciona com presidência rotativa e atuação, como eu já falei, informal e dividida em 3 pilares: política e segurança, economia e finanças também, e intercâmbio entre sociedades, o famoso P2P. Ao mesmo tempo, segue crescendo e testando novos formatos, como a criação da categoria de países parceiros, que foi lançado em 2024, para ampliar o diálogo político com outros atores do Sul global. Na primeira fase, a banca foca em dados, em literalidade. Vamos testar? Eu vou dar uma questão, você vai refletir e pensar se é certa ou errada. Bom, vamos lá. O NDB só pode ser integrado por membros do BRICS. E aí? Você marcaria como uma assertiva certa ou errada? A assertiva está errada. A Colômbia acabou de entrar e nem faz parte do BRICS político. Essa é uma pegadinha clássica. Na fase dissertativa, a cobrança tende a ser mais analítica, com verbos como avaliar, analisar, comparar. A banca pode pedir uma análise do BRICS como um mecanismo de concertação política, ou uma avaliação do NDB como alternativa ao FMI. E também é cabível uma comparação
entre cooperação Sul-Sul e Norte-Sul. E o que tudo isso nos mostra? Que o BRICS está em expansão, tanto política quanto institucionalmente. E que o Brasil está inserido nesse processo de forma bem ativa. Entender essa nova arquitetura do Sul Global é chave para quem quer interpretar o mundo com os olhos de um diplomata. Eu sou Luísa Bringel e esse foi mais um episódio do Atualize e Revisa, o seu podcast de revisão estratégica com foco no CACD. A gente se encontra no próximo. Até lá e bons estudos!